amores, tudo bem? Estamos começando agora mais um episódio do podcast Conscientemente e nele eu recebo a Luciana Santos. A Luciana vai falar um pouquinho pra gente sobre energias da casa, sobre técnicas que a gente pode fazer, dicas bem simples pra gente colocar em prática, mas que podem fazer uma grande diferença na nossa vida, na energia da nossa casa e na nossa prosperidade como um todo. Antes de começarmos a entrevista, eu quero recomendar para vocês um trabalho de uma pessoa que eu gosto demais e confio demais, que é a Kelly de Moraes. A Kelly é psicóloga, master coach, e ela realizou agora, nesse dia 15/6, né? Ela começou um desafio sobre dominância cerebral, e esse desafio é pelo Telegram, e essa turma agora já está fechada, mas provavelmente abrirão outras turmas. Eu vou deixar o Instagram da Kelly nos links aqui na descrição, né? Nos links que estão na descrição do vídeo. E também o canal dela no YouTube. Ela vai começar a colocar mais conteúdo, né, lá, os conteúdos dela. Ela já tem muitos anos aí de trabalhos e experiência, né, na área do coaching, na área do desenvolvimento humano. Então eu vou deixar esses links para vocês. A Kelly foi a primeira entrevistada do Conscientemente. Eu fiz também um processo de coaching com a Kelly em 2017, quando eu estava, né, planejando a minha transição de carreira. Então é um trabalho que eu confio muito. Ela é uma pessoa muito especial e muito maravilhosa. Então vejam os links, conheçam mais o trabalho da Kelly e vamos começar agora a entrevista. Um beijo. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou recebendo aqui a Lu Santos. A Lu já esteve aqui no Conscientemente em novembro de 2017, então já faz bastante tempo. E eu estou muito feliz e honrada de recebê-la aqui de novo hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre energias da casa, né? Na verdade, quem vai falar é ela, que é especialista nesse assunto, mas a gente vai bater um papinho sobre isso. Então, Lu, gostaria que tu desse um oizinho aí para o pessoal e para depois a gente começar, né, falando sobre toda essa bagagem que tu já acumulou no decorrer dos anos, né, trabalhando com isso, de como as energias da casa enfim, o morar, né, o morar bem, a gente estar alinhado com a energia da nossa casa pode interferir nas outras áreas da nossa vida, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Estou super feliz em estar aqui mais uma vez, né? Já faz algum tempo, mas é sempre bom a gente voltar com essa conversa e principalmente trazer esse tema que é um assunto que eu amo falar já há muitos anos e algo que faz parte da minha vida desde a minha infância. Então, eu cresci nesse meio energético, né? Desse olhar com esses cuidados para casa. Eu tenho lembranças desde pequena em sair da casa para minha mãe fazer uma limpeza energética e aquela fumaça, aquela defumação. Então isso foi algo que sempre teve presente na minha vida, mas só de uns anos para cá é que eu entendi a importância de incorporar isso não só no meu trabalho, mas para esse olhar em relação à nossa prosperidade, em relação a toda a nossa vida e o impacto que isso tem na nossa vida como um todo. E é esse olhar que eu quero trazer aqui nessa nossa conversa hoje Ai, sobre que a energia maravilha. da casa. Que maravilha. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Então, Lu, qual é a principal, assim, o que que tu vê como o aspecto principal, assim, a relação principal da energia da nossa casa com o bem-estar, com a prosperidade, né? Que hoje em dia as pessoas pensam que prosperidade na verdade, se abriu um pouco mais o estudo sobre a prosperidade. Antes era uma coisa um pouco mais abstrata, né? Mas agora as pessoas estão vendo que dá para colocar coisas em prática, né, na nossa casa, trabalho, relações, que podem trazer essa prosperidade para a gente. Então, o que tu teria para compartilhar com a gente sobre isso? A gente precisa entender, né? Eu acho que quem está aqui te escutando já deve ter ouvido muito falar sobre isso aqui, então não é novidade, que tudo é energia. E se a gente entende que tudo é energia, a gente entende que tudo ao nosso redor tem uma energia. E eu costumo falar que não existe energia neutra, ou aquela energia está ajudando na sua vida, ou ela está atrapalhando. Porque se a energia de alguma coisa não está colaborando para você alcançar os seus sonhos, alcançar seus objetivos, suas metas, né? Você fazer aquilo que você quer fazer na sua vida, ela está ocupando um espaço. Não existe Olha aquela só. coisa, né? Aquela coisa que a gente costuma falar, não, isso não fede nem cheira, né? Aquela Aham, expressão que a aham. gente... Não existe isso quando a gente fala de energia, não existe isso quando a gente fala daquilo que a gente tem na nossa casa, no nosso ambiente, daquilo que a gente tem na nossa vida. Porque a energia também precisa de espaço para circular. Então, muitas vezes as pessoas que têm a tendência de acumular coisas
né? E eu não falo nem daqueles acumuladores que a gente vê em programas de televisão que são realmente assustadores, né? Às vezes a gente não acha que é acumulador, mas abre o armário e vê ali várias roupas que você passou um ano sem usar, né? Isso também é acumular. Isso é energia parada. Então, quando a gente tem energia parada na nossa casa, a gente tem energia parada na nossa vida também. Então, isso reflete, e é lógico que cada um vai sentir esse reflexo em uma área diferente. Então, algumas pessoas podem sentir esse reflexo na carreira, outras nos relacionamentos, ou até na vida financeira, ou na vida social. Esse impacto vai ser diferente para cada pessoa, mas a gente precisa, se a gente parte do princípio que tudo é energia, que tudo na nossa casa tem uma energia, a gente de cara já começa a enxergar para nossa casa de forma diferente e até selecionar aquilo que a gente realmente quer ter perto da gente. Aquilo que está Incrível. colaborando e aquilo que não está colaborando para a nossa jornada. Né? Sim, Porque sim, a gente já tem muitos desafios nessa nossa jornada. Para sim. que a gente vai tornar isso mais difícil, mais pesado? Eu costumo falar muito do peso da carroça, do peso na mochila, quanto a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. E eliminar esses excessos que a gente tem na nossa casa, a gente está também tirando esse peso da mochila, a gente está tornando essa caminhada mais leve. Sem dúvida. Já tem aquela frase, né? Na verdade, é uma lei hermética que fala: assim como está dentro, está fora, né? Assim, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, eu sempre penso que quando a gente organiza alguma coisa fora, é como se a gente organizasse alguma coisa dentro de nós também, né? Alguma emoção que vai se organizando, algum sentimento. E o contrário também, quando a gente se sente melhor, a gente já também não quer mais viver com o peso de uma vida sobrecarregada demais, com coisas demais. E teve uma entrevista que eu ouvi tua, Lu, que tu falou que teve uma pessoa que ela tinha roupas, digamos assim, ternos e roupas de uma carreira que ela não estava mais seguindo e ela estava querendo seguir em outra, mas aquela outra não estava deslanchando, então aquela energia daquelas roupas da outra carreira ainda estavam sendo como se fosse assim uma âncora para segurar ela ali naquela energia anterior da outra carreira, né? É bem isso, assim, não tinha espaço para a energia dessa nova carreira que ela queria circular na vida dela. Por quê? Porque aquele espaço estava sendo ocupado por coisas da carreira antiga. Ela era uma advogada, então ela tinha todos os terninhos, todos os códigos ainda na casa dela, e ela não queria mais trabalhar com isso. Conscientemente ela não queria mais trabalhar com isso, mas aquilo ali ocupava um espaço energético. E aí, Bruna, né, tem dois caminhos que a gente pode seguir. Tem aquela pessoa que simplesmente mantém aquilo na casa porque por comodismo ou por esquecimento ou até por um certo apego mesmo a uma coisa física, mas a maior parte das vezes tem um lado emocional. Então ainda existe um apego emocional, ou um medo, ou, né, ou realmente um apego que vem ainda de uma questão talvez não resolvida com essa situação. Mas de qualquer forma, independente da situação, muitas vezes a gente precisa simplesmente fazer o movimento, a gente precisa simplesmente aceitar, né, que não é mais isso e deixar ir, e eliminar, e destralhar, mas a gente fica com aquele pensamento, né? Mais um dia eu posso precisar, né? Mais um Sim. dia eu posso precisar dessa roupa, desse vestido, desse livro, desse não sei o quê. A gente está sempre mais um dia, mais um dia. O que acontece quando a gente está fazendo isso? A gente não está vivendo no momento presente, a gente não está colocando energia naquilo que a gente precisa agora. Ou a gente está Sim. preso ao passado, porque a gente está preso mais aquelas pessoas assim que gostam de guardar tudo, né? Dos filhos, tudo, sei lá, dos ex-relacionamentos, das histórias, dos antigos empregos, está presa no passado, ou está, né, vivendo ansiosa lá pelo futuro. Por quê? Porque se um dia eu precisar e sai do momento presente, a gente sabe que viver no momento presente é o mais importante, porque a única coisa que a gente pode fazer hoje é viver no momento presente. Com toda certeza. Então, né, isso que a gente está falando é mais para esse olhar físico das coisas da casa, mas tem também esse olhar energético, que a nossa casa tem uma história, a nossa casa carrega uma história que vem desde do solo, né? Ou seja, o que tinha naquele solo antes de você, antes da sua casa, antes do seu imóvel ser construído. E vem depois, né, da construção. Então imagina todas as pessoas que passaram ali, que colocaram, né, um tijolinho, que colocaram, né, um ferro, uma base, que realmente foram construindo a sua casa e tiveram ali dias e dias colocando a energia delas na sua casa.
E a gente sabe, né, que tem estudos que já comprovam que o cimento absorve a energia do Uhum. ambiente. E depois passaram todos os moradores por essa casa antes de você. Sim. Se você não construiu ela e você não foi a primeira moradora, passaram vários moradores que tiveram diversas experiências, que tiveram diversos processos, né? Alguns bons, outros nem tanto, porque todo mundo passa por questões. Tem Uhum. situações mais sérias, né? Que a gente vê às vezes um suicídio, um assassinato, uma coisa assim uma energia mais pesada. Mas Uhum. independente de ser isso, coisas do dia a dia, né? Todo mundo tem dias mais desanimado, ou tem brigas em casa, ou tem situações que trazem essa energia para nossa casa, e isso vai ficando no ambiente, isso vai ficando Sim. registrado. Então, não são só as coisas físicas, são as nossas emoções e toda essa história que a casa carrega. Então, quando a gente entra numa casa, a gente não está entrando numa casa do zero, né? Pode ser Sim, até uma sim. casa, um prédio recém-construído, mas a gente não está entrando do zero. Sim, A sim. gente está entrando e a gente tem ali aquela alma da casa, porque a casa tem uma alma. A casa Sim, eu sim. costumo falar com as minhas alunas, né, que a casa ela faz parte da família, ela é uma Sim, entidade é ali uma entidade. presente. Aham. E o quanto a gente se comunica com a casa, o quanto você conversa com a sua casa, o quanto você expressa sua gratidão, seu amor, seu carinho, seu respeito pela sua casa, porque normalmente a gente está só ali descarregando, né? A gente só descarrega na casa. Sim, sim. E ela deveria ser um local onde, né, tivesse uma energia muito boa, como tu falou, não existe essa questão da neutralidade, mas muito boa para que seja um lugar bem gostoso para se abastecer, né? Eu acho muito legal esse termo que tu usa, destralhar, né? Eu acho muito incrível, porque é realmente o que a gente precisa fazer, tanto dentro, muitas vezes, quanto fora, né? Quanto os armários e, enfim, todos os locais da casa. E eu acho que, se eu não me engano, nessa entrevista tu falou também que muitas vezes a gente tem até o espaço dentro da casa para Uhum, manter tal coisa. Ah, não, mas eu posso guardar, eu tenho espaço na casa para guardar aquilo para ver se eu vou usar por mais uns anos. Ou eu tenho espaço no uhum. armário. Mas não é essa a questão, né? A questão é realmente desapegar e ter apenas o útil, né? Sendo que aquele conceito de o que é útil para mim é diferente do que é útil para você, não querer, não querer impor um minimalismo que não funcione para todo mundo, né, Lu? Nesse É bem sentido também. isso. Bem isso, eu acredito nisso, Bruna, porque assim, eu não acredito que a gente destralhar é ter uma vida, a gente não precisa ter uma vida simples no sentido de fazer voto de pobreza, né? Uhum, Então, né, não posso ter nada, não posso ter luxo na minha casa, não posso ter as coisas que eu gosto. Não é nada disso. É você realmente se conectar com o que realmente é importante para você e o que você tiver ter sentido para estar ali. isso, Né? isso. Eu, por exemplo, gosto muito de livros, estou vendo que você também gosta. Então, assim, os meus livros me acompanham Uhum, e eu tenho um apego por eles, eu uso eles, são fontes de pesquisa, são fontes de estudo, então eu não tenho livros para ter numa prateleira e para estar ali uhum. parado, porque né, é conhecimento parado e conhecimento não é para estar parado. Então, É, quantas vezes, às vezes, a gente entra naquele momento em que parece que você tem tanto livro para ler que você não consegue ler nenhum? Acho que uhum, todo mundo uhum. deve ter passado por isso, né? A gente vai. Sim, Por quê? Porque a gente tem tanto conhecimento ali parado e isso mantém a energia parada. Às vezes, se você não tem, sei lá, tanto livro assim, você tem dois ou três, você consegue ler muito mais rapidamente aqueles dois ou três e você dá movimento a ele, você passa ele para frente. Então, perfeito. energia tem que circular. Então, e aí às vezes as pessoas falam para mim: "Ah, mas eu não tenho problema com isso, eu não sou". Aí eu falo: "Olha para sua vida como é que tá, enxerga as áreas da sua vida onde que você está tendo mais desafios nesse momento e sente na sua casa aonde isso está refletindo, né? O que na sua casa pode estar, né? Eu costumo falar que a gente é atraído para a casa certa, não é a Uhum. casa que é o problema. Ah, então eu estava super bem, eu entrei nessa casa, tudo começou a desandar, minha vida ficou um caos. Não é isso, a gente é atraído para a casa certa, né? A gente está, né? Por vibração, por energia, por aquilo Sim, que é o nosso aprendizado nesse momento. Então ninguém está no lugar errado, não adianta fugir, porque a gente não foge. é verdade. A gente precisa enxergar quais são os aprendizados, né? O que que a minha casa está querendo me mostrar, o que que essa situação está querendo me mostrar, porque se a gente enxerga a casa como sendo uma aliada nesse nosso Uhum. processo, nessa nossa jornada, ela é uma aliada. Então, quando
acontecem vazamentos na sua casa, infiltração, ou começa a acontecer alguma coisa, a casa está querendo te mostrar coisas que você precisa olhar. E é o que você falou lá Uhum. antes, né? Olhar para dentro, Uhum. olhar, né, para aquilo que precisa ser mudado dentro. Tem até um exemplo que é muito bom e aconteceu há um tempo atrás com uma cliente minha, e eu costumo falar, às vezes, manifestações de insetos em casa tem alguma Olha. representação. Os insetos vêm mostrar alguma coisa para você. E formiga tem muito essa questão do trabalho, né? Então, Uhum. quando você começa, às vezes, a ter muita formiga em casa e não consegue se livrar das formigas, ela está querendo te mostrar que talvez você precise parar um pouco, que você está cansada, carregando o mundo nas costas, né? A formiga tem Aham. aquela de carregar as coisas nas costas. Então, e aconteceu com uma cliente minha que ela me ligou e eu falei isso para ela, ela falou, nossa, faz todo sentido, realmente eu tô me sentindo assim, sabe? Eu preciso Olha. parar. Então, ao invés de você querer lutar contra as manifestações na sua casa, se comunica com a sua casa, né? Entende o que aquilo está querendo te mostrar, o que você precisa deixar aí, o que você precisa renovar, o que você precisa abrir mão, o que você realmente... Ela é uma aliada nesse nosso processo, ela é Sim, uma total aliada nesse nosso processo. com certeza, como se fosse uma extensão de nós mesmos, né? É, E é. Lu, eu gostaria que tu contasse pra gente, assim, né, de acordo com toda a tua experiência, alguns cuidados práticos, então, que a gente poderia ter com a casa, algumas dicas, enfim, coisas que as pessoas podem começar a fazer assim que elas desligarem aqui a nossa entrevista. Tá, vamos lá. A gente tem que partir do princípio, primeiro, que eliminar os excessos já é a base. Uhum, Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer, não precisa de nenhuma ferramenta, mas já pode começar a olhar, né? Parar em cada ambiente da sua casa e olhar, né? Eu tenho as coisas que eu gosto, eu tenho as coisas que me trazem alegria, que estão conectadas ao meu momento de vida, porque às vezes, né, você pode ter alguma coisa ali que fez sentido para você lá atrás, que te trazia alegria, mas hoje você olha para aquilo e não te representa mais. aham, aham. E aí é realmente, sabe, fazer um processo de agradecer o papel que aquilo teve na sua vida, porque tudo teve um papel na nossa vida, mas deixar ir, sabe, Sim, desapegar sim. e trazer coisas para sua casa. E não precisa, a gente não está falando de encher a casa de coisas, não, mas ter coisas assim à sua vista, né? Então, por exemplo, você tá muita gente trabalhando em casa nesse momento, né? Home office. O que está no seu raio de visão quando você está, por exemplo, trabalhando? Você vê Sim. coisas que te motivam e que te dão mais empolgação, que te trazem mais foco para os seus objetivos, para a construção daquilo que você quer? Ou você está vendo coisas que, sei lá, te dão desânimo, ou que não te conectam a nada, ou que, não sei, entendeu? Que Uhum, te uhum, fazem é, ficar sem vontade de fazer o que você tem que fazer. Então, é uhum. começar a perceber realmente como é que anda a sua relação, as suas sensações, os seus sentimentos dentro da sua casa e eliminar aquilo que não faz mais sentido para você. Então, acho que Perfeito. isso é um primeiro passo. O segundo é cuidar dessa energia. Então, lá atrás a gente estava falando, né? Até você estava falando, a gente vem para casa para descarregar, né? Para descarregar as energias, para relaxar Uhum, e tudo. uhum. Então, imagina que você tem um contentor na porta da sua casa. E você todo dia que chega, a maior parte das pessoas agora não está saindo de casa, né? Mas num dia normal, a gente entrando e saindo, a gente chega em casa, joga tudo naquele contentor. O que é tudo? É o cansaço, é a energia, né, mais pesada dos lugares que a gente teve, até hoje em dia dessa tensão que a gente está vivendo. Então Sim. você vai enchendo esse contentor. Só que o que acontece? A gente esquece de esvaziar. Uhum, A gente não uhum. esvazia o lixo da casa, da lixeira, da sujeira, Sim, do nosso sim. consumo, só que a gente esquece de esvaziar esse contentor energético, que a gente vai enchendo, enchendo, enchendo durante todo o nosso dia, conscientemente ou não, porque não é algo que a gente, né? Tô ali Uhum. conscientemente jogando as coisas no contentor, mas ele está enchendo. E a gente Sim. esquece, como é algo que a gente não vê, o lixo a gente tira todo dia, né? Porque fica cheirando mal, porque fica sujo. Agora, esse contentor que está ali transbordando, a gente esquece. E aí, como Uhum. é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer com as limpezas energéticas. Eu até ensino várias limpezas no programa Casa Próspera, mas a gente pode simplesmente, né, acender um bom incenso, fazer uma conexão, né? O que é uma conexão? É fechar os seus olhos, é se conectar a essa energia criadora, aquilo que você acredita, Uhum. intencionar uma limpeza, porque não é pegar o incenso e sair assim pela casa Uhum.
colocando uma música de rock para tocar, não, é mesmo fazer um ritual de limpeza, Aham, passar aham. pelos cantos da sua casa, limpar a energia da sua casa. Então tem uma técnica que eu ensino também que as pessoas gostam muito, que é o palming, que é com Uhum. a palma da mão, a gente fazer mesmo nos cantos da casa essa batida assim, Olha, que porque isso legal, porque isso vai fazendo aquela energia do canto da casa dissolver, que porque legal. os cantos, né, os lugares escuros, os lugares assim são Uhum. fechados, são aqueles que vão acumulando mais energia. Por quê? Porque não Sim. entra a luz do sol, não passa ventilação, não tem tanto movimento. Então a Uhum. energia vai, é como se os contentores estivessem posicionados nesses cantos, nesses lugares mais Sim, fechados. Então sim. ir lá, a gente até sente no começo uma palma mais fechada, né? Vai Aham, ficando um aham. som mais fechado, conforme a gente vai batendo, vai ficando mais leve, vai ficando Que até mais incrível. fácil o movimento. Isso já vai movimentando a energia. Mas é lógico que existem níveis e níveis, né, Bruna? Sim. Assim, Uhum. tem pessoas que talvez o contentor esteja tão cheio Uhum. por causa dela ou por causa de outras pessoas que moraram antes naquela casa, que precisa de um trabalho mais profundo para esvaziar esse Sim, contentor. sim, Mas sim. é uma manutenção que a gente tem que fazer. A gente não faz uma faxina na casa. Se você passar um mês sem aspirar a sua casa, como é que ela vai ficar? Ou sem passar um Muito pano sujo. para tirar pó? Vai ficar muito Sim. suja. Imagina você um mês sem esvaziar o seu contentor energético. Uhum. Nossa. Ele vai transbordando e aquilo vai Uhum. voltando para você e para sua casa. Então, muitas vezes, né, imagina nesse momento, as pessoas estão cansadas, estão preocupadas, estão tensas. A gente está enchendo esse contentor muito mais rápido. Então, esse cuidado Sim. energético, ele é importante para o nosso bem-estar também, para nossa energia, para nossa leveza. E é um cuidado com a nossa casa. A gente olhar também para nossa casa, eu estou cuidando de você da mesma forma que você está cuidando de mim. Ai, que legal. Muito É bom, essa Lu. troca. E como tu falou, a intenção, né? A intenção, ela tem um peso, um poder muito grande, né? Às vezes a gente espera uma grande coisa para fazer algo, mas o que tu coloca de intenção já representa a energia que você está colocando. Então, se a sua intenção é realmente limpar, é cuidar, é dar amor para essa casa que também te abastece nos momentos que você precisa, isso já é suficiente para continuar, né, nesse trabalho de limpeza energética. É esse olhar que eu falo, né? A partir do momento que você começa esse olhar e você começa a criar essa relação de amor com a sua casa, você percebe, então você sente, olha, acho que eu preciso fazer uma limpeza energética aqui, olha, eu acho que eu preciso mexer. Outro dia foi até engraçado, porque a gente, né, a gente naturalmente na nossa casa, a gente acaba que tem lugares que a gente senta mais, Uhum, lugares que a gente usa mais, outros lugares que ficam mais esquecidos. Isso é um uhum. movimento natural da casa, que na verdade tem até uma explicação energética por trás disso, né? Por que será que você gosta daquele cantinho ali para sentar para leitura? Por que será que Aham, quando você senta no sofá você só senta naquela posição? aham. Então isso, mas é importante a gente movimentar um pouco a energia. E às vezes a gente tem intuições e a gente ignora. Então, Uhum. tipo, deixa eu tentar botar essa planta aqui, deixa eu tentar virar um pouco essa mesa, deixa eu fazer um outro movimento para eu sentir como é que eu fico nessa posição. E Que outro legal. dia, e eu sempre desde criança, o meu hobby era pegar o meu quarto e mudar tudo. Então eu mudava a posição de tudo com os Aham. mesmos móveis, mas mudava tudo para sentir, eu já sentia essa mudança. Naquela época eu não tinha consciência, hoje eu tenho que era Sim, uma mudança energética que eu precisava fazer ali e eu fazia sim. com a movimentação dos móveis. E há um tempo atrás, a minha mesa ela é uma mesa de jantar retangular. Aham. E eu falei, minha filha também puxou a mim, então ela adora ficar mexendo nas coisas do quarto dela também intuitivamente. E eu falei, ai filha, me ajuda a virar a mesa, porque eu, né, tô sentindo vontade de virar a mesa. E Uhum, ela uhum. achou que eu ia, né, minha mesa estava posicionada né, numa posição, ela achou que eu ia inverter a posição. Aham, E eu não aham. inverti a posição, eu simplesmente virei ela totalmente para usar o outro lado da mesa, porque a Que gente acaba legal. ficando numa cabeceira e a outra cabeceira Sim, fica esquecida. sim, sim. E ela falou, mas eu não entendi, você simplesmente botou. Eu falei, porque a gente agora precisa usar esse lado da mesa. Então, assim, foi Muito uma legal. movimentação ali energética. Por quê? Porque aquele lado estava parado, sem uso. Por quê? Porque Uhum. a gente acaba se habituando a usar uma cabeceira só. Sim, Então, às muito vezes, engraçado. se você tem vontade de mexer alguma coisa, de tirar um objeto, faz esse movimento e percebe a dinâmica
que vai alterando na sua Sim, casa. sim, muito legal. Esse olhar é muito importante. Eu acho que também faz muita diferença nesse processo. Muito legal, deve ter sido engraçada a reação dela, mas é como tu falou, onde a gente se sente melhor, e eu acho que agora as pessoas estando mais em casa e trabalhando mais de casa, é engraçado, né? Eu também trabalho de casa, mas assim, como a gente percebe, em alguns lugares o nosso trabalho rende mais, em outros, sente em algum lugar, parece que o negócio não vai, né? Eu acho que tu sente, não sei, uma energia um pouco mais estagnada ali naquele local, é um local que você associou muito com descanso, não sei, existem algumas coisas que não dá para entender, mas é legal, como tu falou, observar essas intuições que vão vindo, né, e atendê-las, É né? porque se você observa isso que você falou, então, por exemplo, você precisa estar no momento do seu trabalho que você precisa ser criativa. Uhum, Então você sabe onde na sua casa você consegue ser mais criativa? Experimenta. Às vezes não é na mesa do seu escritório que você está trabalhando, às vezes é pegar o seu computador, sentar numa poltrona, sentar uhum, no sofá, sentar na varanda, sentar, experimentar essa dinâmica, porque a gente não é robô, né? Então, assim, a gente sim, não necessariamente a gente aqui sentada na mesma posição, a gente vai conseguir ser aquela pessoa focada, ser aquela pessoa criativa, ser aquela pessoa produtiva, ser aquela pessoa intuitiva, ser aquela... Não, né? sim, Às sim, vezes sim, fica, a gente precisa também se movimentar, né? Encontrar um pouco perfeito, essa flexibilidade dentro da casa. Lógico que se a gente tem um local, né, uma mesa de trabalho, um escritório, um espaço que a gente já está acostumado a trabalhar, ótimo, mas uhum, não ser rígida a isso. Entendeu? sim, Por exemplo, perfeito, cozinha está muito ligada à criatividade. Às vezes pegar o computador, sentar na cozinha para um momento que uhum, você precisa talvez fazer uma coisa com mais leveza, com mais criatividade, ver se flui. E aí você mesma perfeito, experimentando esse movimento na casa. Isso sim. é criar essa conexão com o nosso ambiente. Muito, muito legal, Lu. Então, tu falou sobre a gente organizar, limpar, né? A gente fazer essa questão da limpeza energética, né? Primeiro com coisas, depois essa limpeza energética. Tem mais algum cuidado, assim, que seja mais fácil de passar aqui na entrevista, que não precise de uma coisa tão, Então, dizer, técnica, tão assim, né? técnica? Tem sim. Foi bom você perguntar, porque é uma coisa importante, principalmente nesse momento, né? Eu não sei quando as pessoas vão escutar a gente, mas nesse momento que a gente está vivendo mais em casa, mais preocupação, é, a gente, na verdade, grande parte da energia da nossa casa tem a nossa influência. Então, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, aquilo que a gente está realmente emanando para o nosso ambiente. Então, Bruna, não adianta a gente passar incenso, não adianta a gente destralhar. E aí você vai, liga a televisão, coloca Uhum, aquelas notícias maravilhosas, né? E fica ali assistindo aquilo. Então, assim, o que uhum. que você está trazendo para sua casa com isso, né? Que energia você está trazendo para o seu ambiente? Então, assim, filtrar, sabe, aquilo que você está vendo, ouvindo, trazendo para o seu ambiente e para a sua vida, porque isso fica depois ali reverberando por muito e muito tempo. Com Então, certeza. a gente assumir um pouco essa autorresponsabilidade nesse processo Sim, sim, é muito sim. importante fazer escolhas, né? O que que você quer trazer para sua casa nesse momento. Então, eu não sei você, eu sinto, se tem um dia que eu vá assistir, nem vejo televisão, mas se eu vá ver notícias assim para me atualizar, porque eu sinto Uhum. que às vezes eu vivo numa bolha, eu vou sair da bolha para me atualizar um pouco, Sim. já afeta, claro que afeta emocionalmente. Então, eu trago essas emoções para o meu ambiente. Então, vamos Uhum. evitar fazer isso, entendeu? Vamos tentar filtrar o máximo possível e cuidar das nossas vibrações, cuidar daquilo que a gente está emanando para o ambiente, porque isso volta para a gente. Perfeito. E quando fizer, né, Lu, como tu falou, às vezes tu procura ali para se atualizar em alguma coisa. Então, de repente, deixar como dica, né? Quando a pessoa quiser se atualizar e ver notícias, fazer isso conscientemente, não deixar a TV ligada ali o dia inteiro, aquelas notícias passando e passando e passando. A gente acha que não vai absorver nada daquela negatividade, mas a gente está absorvendo num outro nível, né? Num nível inconsciente. Eu fiz um curso uma vez que eu achei muito interessante, era sobre alquimia, né? Então falava Uhum. assim que quando uma pessoa está numa casa bagunçada ou numa casa com notícias pesadas passando e tudo mais, mas digamos assim, quando a casa está bagunçada, a pessoa fala, mas eu não ligo mesmo, eu sou assim mesmo, essa é a minha bagunça organizada, mas na verdade é como se,
o campo dela, né, o campo eletromagnético dela está sendo influenciado né, por aquilo, por aquela bagunça, por aquela sujeira, digamos assim. Então, mesmo que a pessoa fale que não se importa, aquela informação está entrando no seu campo, né? E é muito interessante isso, né, Lu? É bem isso. É bem isso mesmo, Bruna. E assim, quando as pessoas vêm com essa conversa assim para mim, né? Porque é uma conversa assim, não, mas eu não, né? Eu me encontro em bagunça. Não, isso não Aham, faz diferença para mim. Eu mantenho ali as coisas, mas não tem impacto. Eu aham, faço ela olhar para a vida dela. Realmente não tem aham, impacto? aham. Né? Como é que está a sua vida Sim, hoje? Como é que você se sente hoje? Como é que está a sua energia? Porque, ok, se você chegar à conclusão que você está super feliz, realizada e que sua vida, sua energia estão maravilhosas, talvez realmente não tenha impacto, mas eu vou te contar que assim, nunca é sim, isso. sim. Tem sempre algum impacto em algum nível, como você falou, né? E às Uhum. vezes a pessoa não está sentindo isso de forma consciente, mas isso está afetando o subconsciente. E a gente Sim, pode fazer o inverso, como você disse, ao invés de botar notícia, coloca uma música alegre para tocar, coloca um mantra que você goste para tocar, sim, para vibrar na sua casa, enquanto né? Ou quando você mesmo quando você sai, deixa aquilo lá tocando, né? Trabalha o contrário, né? Trabalha para trazer essas vibrações positivas, para trazer essa energia positiva para o seu ambiente. Isso com certeza vai mudar muito. Você vai, né? Acho que a gente sente logo as mudanças. sim, Elas são muito rápidas e muito perceptíveis. É só a gente sim. implementar mesmo. Isso mesmo, Lu. Não, e como a gente percebe, né? Quando a gente pega um aspirador ou quando a gente faz uma faxina na casa, como os pensamentos já vão se alinhando também. E é uma coisa tão. A correspondência, né? Entre uma e outra é muito incrível, assim. Parece Eu que sempre você fui limpa a sua daquelas que, mente. exatamente. Eu sempre fui daquelas que, quando eu precisava, né, trabalhar alguma coisa internamente, eu ia limpar uma gaveta, arrumar um armário, fazer uma Aham, faxina. Até hoje eu sou assim. Então, aham. eu demorei para entender, né, por que que era isso. Mas é porque é exatamente isso. A gente começa a mexer no externo e começa a reorganizar o interno. Então, Sim, mas se a gente tem essa consciência, melhor ainda, porque eu melhor fazia ainda. isso, Aham, né, no automático, eu não aham. tinha essa consciência. Hoje, com essa consciência, melhor ainda, porque a gente pode potencializar esse processo. Isso, Então, você vai fazer uma faxina, cara, coloca uma música, né, que vai te conectar a coisas positivas, acende um incenso, coloca um aromatizador, intenciona enquanto você está limpando ali fisicamente, que você está também limpando energeticamente, acaba a limpeza física, faz, né, uma limpeza energética, faz uma mentalização, coloca luz dourada na sua casa, luz violeta. Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer sim. para potencializar esse processo, que não seja só, vou só fazer uma faxina. Não, Uhum. trabalha junto também esse lado energético para trazer essa energia, intencionar aquilo que você quer para sua vida e trabalhar isso a seu favor, né? Porque aquilo que eu te falei lá no começo, se não está ajudando, Isso. está atrapalhando, com certeza. Não, olha, essa é uma frase que todo mundo pode levar e começar a realmente observar, né, as energias da sua casa através das coisas. As coisas vão espelhando para a gente, vão nos mostrando, né, onde é que está aquela energia parada. Mas eu te agradeço muito, muito, muito pelas tuas dicas e todos os cuidados que tu passou para a gente. E gostaria que tu indicasse, se for possível, algum conteúdo, livro ou vídeos, enfim, algum conteúdo que tu ache legal para quem está nos ouvindo, para continuar, né, quem gosta desse assunto, continuar se abastecendo com essas informações. Quem seguir o meu canal, né, o meu Instagram tem bastante coisa lá que eu falo sobre isso. Tenho Tem mesmo. o programa Casa Próspera, que é o programa que eu tenho desde 2017, que assim, já passaram pessoas incríveis por eles e tiveram várias transformações. Então é um programa lindo, eu costumo dizer que é o meu queridinho. E agora eu vou começar Legal, uma certificação para terapeutas Casa Próspera. Então, trazer esse olhar perfeito. para as pessoas, né? Arquiteto, decorador, personal organizer, pessoas que querem começar a trabalhar esse lado energético. Então, eu vou formar terapeutas Casa Próspera para que a gente possa levar essa mensagem para mais e mais pessoas.
Que lindo, Lu, que lindo. Muito, muito obrigada. Eu quero desejar muito sucesso, muita luz na tua caminhada, porque o teu trabalho realmente ele transforma vidas, né? De dentro da casa para fora e também, né? Vai transformando a gente dentro e reverberando isso para tantas áreas da vida. Então, quero desejar muito sucesso, muita luz e te agradecer mais uma vez por estar aqui. Foi uma honra para mim te receber e vamos deixar então a dica para que todo mundo leve realmente a sério as energias da casa, porque isso tem muito, muito impacto na nossa vida, com certeza. É verdade. Obrigada, Bruna. Adorei a nossa conversa aqui de novo. Um beijo bem grande. Beijo.